Fala, galera do mal. Vamos mudar um pouco aqui esse assunto, que já cansou. Um outro conceito, que é bastante abrangente também nos concursos, é a questão do juros simples. Como que vai funcionar o juros simples? De modo simples. Piada sem graça. Olha só, juros simples. O juros simples ele contempla aqui, quatro grandezas, né? A grandeza juros, representado pela letra J, que por sinal eu gosto pra cacete. A grandeza capital, no sentido de grana, não poderia ser, né? Representada pela letra J. A grandeza taxa, representada pela letra T. Juros J, capital C, taxa T. E opa, olha aí a cagada. Como que vocês me deixam fazer um negócio desse e ninguém me fala nada? Tempo é ter. É que eu estou pensando em outras coisas já, estou pensando no meu almoço, embora seja cedo. Acho que vou parar e tomar um café. Ó, juros, J capital, C, tempo, T, que também aparece como N, tá? Muitas vezes aparece como N. E falta uma, claro que falta uma. Quem que é? Agora sim, é a taxa que eu tinha colocado ali. E a taxa é bastante óbvio, né? Ó, se ela começa com a letra T, vai ser representada pela letra I. Bastante simples, né? Olha só, JC, putz, que coisa bacana. Mas enfim, continuando. A regra simples, ela contempla essas quatro grandezas: juro, capital, tempo e taxa. Então, uma ideia básica: você aplica um capital no banco, né? Ou você pega emprestado, mas vamos imaginar uma coisa, uma situação boa, né? Vamos imaginar que a gente está ganhando alguma coisa em cima disso. Você aplica lá um capital no banco, sobre esse capital vai render juros. Sobre esse capital vai ter uma taxa incidente, né? Um percentual, seja ao mês, ao dia, ao ano, né? E esse capital que você colocou lá, com uma taxa incidindo nele, sobre ele, você pode deixar por um mês, você pode deixar por 2 meses, você pode deixar por 1 ano, por 5 anos, pelo resto da sua vida, ou seja, tem um tempo também na jogada, certo? E esse capital aplicado na conta lá no banco, com uma taxa incidindo sobre ele, no determinado tempo vai render o quê? Os juros. Tá vendo? Então, por isso que a gente fala que tudo isso daqui vai ser igual a juros. Mas tudo isso daqui como? Como? Já pegou essa ideia? Então vamos pegar essa daqui, ó. Você aplicou um capital de R$2.000 num tempo, vamos ver, 2 meses, a uma taxa de 10% AM. O que é AM? É antes do meio-dia? After meridian, não é? Coisa dos americanos? Não, ao mês, tá? Tem que ter cuidado, porque se o tempo está em meses, taxa em meses. Se o tempo está em anos, taxa anos, tá? Anos, não é anos. Taxa em anos. Então teria que ser AA, tá certo? Então vamos continuar aqui, ó. Você aplicou R$2.000 durante 2 meses, uma taxa de 10% ao mês, você vai ter quanto de juros? Vamos fazer o seguinte raciocínio? Olha só. Essa taxa, ela incide em quê? No tempo? Não, no capital.
é 10% de quê? Do capital. Como que a gente calcula um percentual de um número? Lembra? Esse percentual a gente escreve em forma de fração. No caso 10%, 10%, 10 sobre 100 e multiplica por 2.000. Então, vamos colocar aqui do ladinho. Olha só. 2.000 vezes a taxa. Certo? A taxa é 10 por 100. Então tá lá. 2.000 vezes 10 sobre 100. Tá bem cagado. Vamos dar uma organizada aqui. Acho que a lua está melhor. Vezes 10%. Mas, eu não falei que tem um tempo para isso aqui acontecer? Isso pode acontecer. Se for num mês, vai ser acrescido o quê? 10% do capital. E se for em 2 meses? Você vai ter 10% num mês, 10% no outro. Então você vai multiplicar por 2. Se for em 3 meses, 10%, 10%, 10%. Vai multiplicar por 3? Vai multiplicar por 3. Então, quanto tempo eu falei? 2 meses. Então vamos multiplicar aqui por 2. Então vamos analisar o seguinte. Um capital de R$2.000 a uma taxa de 10%. Durante 2 meses, reparou que é tudo multiplicação? Isso vai dar os juros, lembra que eu falei? Taxa incidida sobre capital, multiplicado por um certo tempo, né? Durante um certo tempo, rende os juros. Então tudo isso daí vai ser igual aos juros. Eu não sei se aí no vídeo dá para aparecer, o J aqui, ó, que eu fiz até bem feio, tentando encaixar ali. Mas é isso daí. Você fala, tá, mas e de um modo geral, como que ficaria? Olha só, eu fiz, geralmente a gente coloca a fórmula, as letrinhas e depois dá a aplicação. Eu desenvolvi um raciocínio com vocês, para que entendam. Vamos trazer esse J para cá, ó. J igual a 2.000 vezes 10 sobre 100 vezes 2. O 2.000 é o quê? Capital. Vezes 10 sobre 100. 10 sobre 100 é 10%. 10% é o quê? A taxa. E aqui, ó, o 2. O 2 é o quê? 2 meses? É o tempo. J igual a C vezes T. Tá certo? Eu vejo em muitos materiais, muitos livros, que apresentam a fórmula dessa maneira. Mas por quê? Quando a coisa aparece assim, já se pressupõe que você saiba que a taxa vai ser dividida por 100, o que é bastante óbvio, né? Porque se é uma taxa percentual, se é um cálculo percentual, vai ser dividido por 100. Aí você fala, então beleza, eu vou dividir 10 por 100, vai dar 0,1, vou colocar aqui. Tá certo, tá beleza. Só que eu, particularmente, eu prefiro colocar a situação da seguinte maneira. Coloco 100 aqui. Vai mudar alguma coisa nos números? Não, porque se mudasse eu não poderia, eu estaria corrompendo, né, a veracidade desta fórmula matemática. Não vai mudar, então eu posso. Por que que eu prefiro? Porque muitas vezes, olha só, trabalhar com o número inteiro é melhor do que trabalhar com o número decimal. Sem o 100, eu colocaria a taxa como 0,1. Aí você fala, mas colocou 100, vai ter que dividir do mesmo jeito, eu vou chegar em 0,1. Não, muitas vezes o capital, olha só, esses 3 zeros. Você coloca um número aqui que tem uma cacetada de zeros. O que você faz? Lembra, ó, não tem sinal de mais nem de menos aparecendo, eu posso simplificar um número de cima com o de baixo. Então eu cortaria 2 zeros, no caso aqui, 2.000 com 2 do 100 e deixaria tudo em número inteiro. Por isso que eu prefiro fazer assim, essa é a minha justificativa. Mas quem quiser fazer do jeito que estava, sem o 100, né? Cada um cuide do seu rabo. Então tá lá. Vamos fazer essa continha aí, ó. Essa é a fórmula, tá? Vamos deixar aqui um destaque. Muitos já sabem, mas não custa falar. Tá aí. Pra gente fazer essa continha bacana. Como que vai ficar? Olha lá.
é igual a C vezes I vezes T sobre 100. Você quer saber juros, né? Então, J é igual a cidade, em inglês, city, ou city, né? Como preferirem pronunciar. Não sei qual é a mais correta, mas enfim, tá lá. Você fala, pô, mas esse Y aí? O Y é só para você fazer uma associação e lembrar, né, o Pangaré? Aqui você tira, ó, beleza? E aí voltou lá. Então, continuando, J é igual, capital. Qual que é o capital? Cadê a cacete que eu coloquei? Tá aqui, ó. 2.000 vezes o I. Não é de ignorante, é de taxa. Taxa só pode ser letra I, isso é bastante óbvio. 10% vezes o tempo, 2 meses. Mas da formulinha, não esqueça que tem esse 100. Vamos dividir? Corta esse zero com esse, corta esse zero com esse. Divisão por 1 não faz diferença. Então, se eu quiser fazer isso aqui, até posso. Olha só. E aí, o que sobrou? O recomendado é que não apague. Continue, reescreva na parte de baixo. Mas eu fiz isso daqui só para vocês perceberem os artifícios que podem ser aplicados aqui. E o que acontece? Juros é igual a 2 vezes 2 vezes 1, 4. 2 zeros, 2 zeros. Juros de 400 mangos, 400 reais, 400 pilas, cruzeiros, cruzados, réis, dobrões, pratas, tá aí, ó, 400. Tá certo? E é bastante óbvio, porque ó, se você acrescenta no mês 10% de 2.000, 10% de 2.000, corta um zerinho, 200. No outro mês vai ser 10% de 2.000 também, mais 200. 200 mais 200, 400. Agora imagine, vamos expandir um pouquinho, que a questão pergunte qual será o montante. Ele te dá toda essa informação aqui e pergunta, ele não pergunta os juros, pergunta qual será o montante. Ou melhor, pergunta assim, ó, qual será respectivamente o valor dos juros e do montante. Aí você vai ter as alternativas lá de A e juros você achou, 400. Só que você vai ter pelo menos duas questões que vai ter o número 400. Então você tem que saber fazer o montante. Como que funciona? Montante, ó, montante. Você juntou um monte de coisa. Imagina aquele montante de roupa suja que você tem. Você vai juntando um monte de roupa, vai montando. E no fim é sua mãe que lava, né? Vamos lá, montante. O que vai ser? Podemos apagar aqui? Ninguém falou nada, então podemos. Montante. Montante. Quando você amontoa toda aquela grana, você é um cara cheio da bufunfa, olha só, então você vai amontoar aqui, ó, montante, amontoar, juntar o quê? O que você já tinha aplicado, R$2.000, e vai, se você está juntando tudo, você está somando, adicionando, né? Colocando ali no mesmo bolo, e vai adicionar ao que você ganhou, entre aspas, porque ninguém ganha nada nessa vida, 400. Montante será 2.400. Aí você olha lá, qual que é a resposta certa? Está na cara que é D, né? Juros 400, montante 2.400. Tá certo? Então é isso aí. Juros simples matou. Valeu!